pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast da Associação Brasileira de Asma Grave, o podcast Asma em Foco. E hoje eu convido vocês a falar um pouquinho sobre dermatite atópica. Estamos no mês de conscientização da dermatite atópica e hoje nós temos uma convidada super especial, a Amanda. Ela é mãe do Pedro, que também tem dermatite atópica além da asma. E então hoje a gente vai bater um papinho sobre isso. Eu quero começar agradecendo aqui as empresas parceiras, a Sanofi, GSK e AstraZeneca, por nos ajudar e nos proporcionar mais esses encontros. Amanda, seja muito bem-vinda. Quero agradecer aí a sua disponibilidade por aceitar conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto. Obrigada. Eu sou Amanda, sou mãe do Pedro. O Pedro tem 10 anos. Ele é uma criança que tem asma e dermatite atópica, né? Que também tem outras doenças que agrava mais, que é a rinite, a sinusite, a bronquite. E ele tem tudo isso. Entendi. Amanda, então eu vou dar uma breve introduzida aqui para o pessoal que está nos assistindo a respeito da dermatite atópica. Então, como eu falei, nós estamos no mês de conscientização, mês nacional de conscientização da dermatite atópica, que é o dia 23 de setembro, é o dia nacional de combate à dermatite atópica. E é uma doença crônica e hereditária que causa inflamação da pele. Então, que acaba levando aí ao surgimento, né, de algumas lesões e coceiras na pele. Não é contagiosa, eu acho importante da gente frisar isso e falar, sempre que a gente faz alguns conteúdos sobre esse assunto, a gente sempre reforça que a dermatite atópica não é uma doença contagiosa, né? Algumas pessoas, hoje ainda a gente enfrenta algumas barreiras em relação a isso, por ver os eczemas na pele, pensa ser algo contagioso e não é nada disso, tá? E a causa ainda exatamente não é bem definida na literatura, né? Porém, ela pode se apresentar junto de outras doenças, assim como a Amanda já falou um pouquinho, como a asma, a rinite, né, alérgica, a rinocinusite crônica também, que é o caso do Pedro, né, Amanda? Conta pra gente um pouquinho da história do Pedro. Então, em relação a como começou a história dele, o quadro alérgico do Pedro. Se você puder falar um pouquinho mais alto pra gente, que eu não sei se o pessoal de casa consegue te ouvir bem. Peraí, deixa eu dar um minuto. Ele começou quando ele tinha uns 2, 3 meses, que ele gorfava, principalmente quando colocava muita roupinha nele, que ele começava a suar e gorfava. Se eu deixasse 10 minutos, assava o pescocinho dele todo. E aí eu levei pro médico, aí ele me falou, né, sobre a dermatite. A gente começou a usar, a gente tem que hidratar bastante a pelinha dele. Se ficar fissuras, se ficar feridinho, tem que passar uma pomada. E Começou assim, então, né? Perto dos 2, 3 meses de idade, você já começou a perceber alguns sintomas, né? Da sim, dermatite já. sim, da dermatite. O Pedro começou com bronquite, aí depois teve asma, aí depois teve rinite, sinusite. E Entendi. assim foi, eu cuido dele bastante, eu não dou muito banho nele, não posso dar muito banho, tem que ser banho rápido, não pode ser quente. Para não, Tudo não piora. irritar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É, Então, assim, eu queria entender um pouquinho. Você percebeu, né, naquela época que alguma coisa piorava ou alguma coisa causava ou que, né, irritava mais a pele dele? Assim como o banho, por exemplo? Sim, quando ele ficava bastante nervoso, ele começava a suar bastante. Aí ele começa a se coçar todinho, de todinho, principalmente nas dobras do corpo. Faz fissuras. Nossa, e tem locais específicos no corpinho dele onde surgem esses eczemas. Sim, hoje se encontra mais no rosto e na perna. Entendi. E igual você estava falando no começo, ele
é muito difícil falar para os pais da escola ou dos próprios amiguinhos que não é contagioso, porque o Pedro ele evita pôr short por conta que os amiguinhos ficam, não querem ficar muito perto, porque falam que faz bullying com ele, é muito difícil. Eu imagino. Bom, sou mãe da Gi com asma grave e ela também já, né, você conhece um pouquinho da história da Gi. E, poxa, como é complicado conviver ainda hoje com algum tipo de doença crônica, né? Constantemente a gente tem que ainda passar, além né, do problema emocional, de já ter que conviver com isso, muitas vezes ainda ter que conscientizar as pessoas ao nosso redor, né? Eu imagino para você como que conversar com o Pedro em relação a isso. Como que é a questão da dermatite atópica para o Pedro, tanto em casa quanto na escola? Ele é uma criança bem agitada, então isso dificulta bastante. Ele sabe, ele tem responsabilidade que ele tem que passar o creme dele, porque eu falo, se tá ruim, você passando, se sua pele tá grossa, imagine se você não passar, porque a pele tá seca. Quem tem dermatite atópica tem pele seca, e ela fica muito grossa, ele Entendi. chama. Entendi. E ele já sabe alguns cuidados, já sabe ele mesmo. Banhos rápidos, se abrir escuro, ele tem que passar pomadinha, sempre com a pele hidratada. Eu evito dar também bastante coisa pigmentada para ele, porque eu acho que ele se posta mais. Ah, entendi. E era isso que eu ia perguntar em relação ao diagnóstico da dermatite. Como você chegou ao diagnóstico, né? O que você precisou fazer ou quais caminhos você percorreu para chegar até o diagnóstico da dermatite atópica? Porque, como você está falando, algumas coisas pigmentadas, né? Eu presumo que você foi no dia a dia percebendo que algumas coisas ali desencadeava ou piorava. Você procurou algum médico, algum especialista, né, específico? Eu procurei o pediatra, pediu para me passar no dermato, né, que é o dermatologista, e ele pediu exame de sangue e pediu o exame da pele, que eu não sei o nome agora. Tá. Mas, e referente a comidas, assim, chocolate, Danone. Tudo isso Eu via evitar. bastante. Isso, salgadinhos, principalmente Doritos. Eu via bastante que a pele dele, ele começava a se coçar. Entendi. Em relação à asma, Amanda, que a gente sabe que a dermatite atópica e a asma caminham juntas muitas vezes, né? E aí se dá por conta do tipo de inflamação que pode ser, né? Muitas vezes a inflamação do tipo 2, a gente já falou sobre esse assunto em outros episódios também. Pessoal de casa pode procurar lá no nosso canal do YouTube em relação à inflamação do tipo 2, a gente fala bastante sobre isso. Como que a asma começou na vida do Pedro e como que você faz para controlar aí as duas condições? É difícil, porque eu não posso ter ursinho de pelúcia, eu não posso ter tapete, eu não posso ter cortina. E quando o Pedro nasceu, ele me diagnosticou primeiro que ele tinha bronquite. O tempo foi passando, aí descobrimos que ele tem asma. E de lá pra cá, eu sofri bastante com ele. Muito, 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 porque nunca tinha um diagnóstico certo. Se era bronquite, se era asma. E quando a gente descobriu, ele já começou, foi uma asma que ela não tinha estabilidade, sabe? Ela não melhorava. E o IgE dele, os dois juntos, a asma e a dermatite atópica, o IgE dele total é superior a 2.500. Caramba, bem alto, né? Bem alto. Tanto que ele está fazendo um tratamento agora com o Malizumab. Com imunobiológico, né? Isso, que são injeções, né?
E como faz pouco tempo que ele tá tomando, eu já percebi algumas coisas. Pelo menos a pele não tá se abrindo, Olha, sabe? Fazendo ferida. Ela fica vermelha, ele coça, mas não tá abrindo, não tá fazendo ferida. isso já é maravilhoso, né? A cada pequena melhora que a gente percebe, né, já é uma conquista pra gente, né? Principalmente quando a Com gente, certeza, principalmente que a gente é mãe, que a gente vê o sofrimento, que não é fácil. com certeza, Amanda. É, e você falou um pouquinho da cortina. Você precisou mudar mais alguma coisa na sua rotina para você conseguir controlar, assim, ou melhorar a asma, né? A qualidade de vida do Pedro? Sim, bastante. Eu não uso muito produto que eu gosto de casa cheirosa. Eu não uso muitos produtos com cheiro. Eu não uso muito amaciante. Na verdade, eu só uso sabão de Ola na roupa dele. Eu não posso estar usando muita coisa com cheiro. Se eu colocar algum cheiro diferente aqui em casa, ele já começa a coçar os olhos. Mas muitas das vezes, se alguém chega com um perfume diferente, os olhos, ele coça tanto os olhos que os olhos dele fecham. A gente tem que fazer com pressa. Nossa. E Amanda, você acha que hoje, Pedro, né, após o diagnóstico correto, né, um tratamento hoje mais adequado que você conseguiu, né, ali com muito custo ter acesso, você acha que o Pedro de hoje é diferente do Pedro de quando ainda não tinha obtido o diagnóstico adequado? Com certeza, eu já vi o Pedro sem estar controlado a asma, eu já vi o Pedro ficar roxo e fazer xixi no meu colo, 2h pouca da manhã, porque a asma dele não era controlada. Tá aí a importância da gente fazer esse tipo de trabalho, né, Amanda? Da gente levar um pouquinho de informação e estamos aqui hoje conversando de mãe para mãe, falando um pouco das nossas, né, da sua, trazendo a sua experiência aqui com o Pedro e o quanto foi importante, né, para o seu filho você buscar a informação correta, adequada e buscar um profissional que realmente se interessasse em entender o que acontecia com o Pedro, né? Com certeza, para mim é muito gratificante, porque a gente que é mãe, eu acho que além a gente sofre duas vezes. A gente sofre por não fazer nada, não poder fazer nada no Uhum. momento, que a gente é meio leigo, né, É para verdade. essas coisas. E sofre de ver ele do jeito que ele tá, sabe? Eu De imagino. ver. Porque eu achei que eu ia perder meu filho. Essa é a pior sensação do mundo, né? A gente ver ali as Com coisas certeza. acontecendo e não poder fazer com as nossas próprias mãos, né, Amanda? Com certeza. E hoje, assim, o que que você espera do tratamento do Pedro? Como você imagina ele daqui uns anos? Eu espero que a pele dele melhore. Eu sei que é algo que mexe muito com ele. E que meu filho viva bem, né? Porque muitas das vezes eu não deixo. A gente fica meio termo, porque é bom ele tomar um pouquinho de sol, mas não pode tomar em exceção. Às vezes ele quer jogar um futebol na quadrilha com os amigos, quer ficar bastante tempo, assim, umas 2 horas, eu não posso, porque ele já começa a se coçar. Começa a Entendi. se coçar, se abrir costura, entra bactéria, aí piora tudo. Aí tem que estar com antibiótico. É, tem que ter uma série de cuidados, né? Mas que hoje você já sabe que é necessário. E eu queria que, como uma mensagem aqui dessa nossa rápida conversa, você deixasse uma mensagem para outras mães, outros pacientes que estão aqui nos assistindo, que talvez até se identificam com a sua história, a história do Pedro. Se você puder, deixa uma mensagem pra gente. Eu peço que todas as mães que vejam que o filho tem uma manchinha vermelha não achem que é só uma manchinha, gente, não é. Porque pode agravar em muita coisa. A pele da criança fica horrível, a pele da criança fica feia, as crianças não querem chegar perto dos nossos filhos, é muito difícil. O Pedro hoje também passa no psicólogo,
e que elas vão atrás, sabe, de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E Com para ajudar certeza. os nossos filhos. Com certeza. Você falou duas coisas super importantes. Primeiro, é, do acompanhamento multidisciplinar, né? Você citou aqui o pediatra, o dermatologista, o psicólogo. Então, eu acho que quando a gente fala de doença crônica, né, de uma condição crônica em geral, a gente tem que levar isso em consideração, que um profissional só ele não vai dar conta de tudo, né? E a gente tem que cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa saúde como um todo e com os nossos filhos também, né? E outra coisa importante que eu gostei de ouvir de você é encorajando as outras mães a buscar informação, né? Que muitas vezes a gente acha que toda informação ela precisa já vir pronta do médico, né, ou do profissional de saúde. E eu acho que como mãe, como paciente, a gente tem que também fazer o nosso papel ali de buscar, de se instruir um pouco mais em relação ali ao que a gente passa no dia a dia, né? Com certeza, com certeza. Eu cheguei, às vezes eu não sabia o que fazer, eu pesquisava na internet, eu ia no hospital, eu sempre via outras mães, aí a gente trocava as conversas, a gente falava dos nossos filhos, eu falava, olha, meu filho é assim, sabe? Aí a gente trocava diálogos ali e hoje eu não sou assim uma médica, eu não estudei, mas hoje se alguém perguntar para mim da dermatite da asma, eu posso falar um pouco, assim, porque eu passei por isso, o Pedro passa, então. Com certeza, você tem muita bagagem para compartilhar, assim, né? E acho que a gente, como mãe, como paciente familiar que passa isso todos os dias, a gente acaba nos tornando especialista, assim, né? Tendo um pouco mais de experiência também para falar sobre esse assunto, porque todos os dias a gente está convivendo com isso. São várias idas ao pronto-socorro, são vários profissionais, várias coisas que a gente passa ali no dia a dia, acaba aprendendo um pouco. Então, assim, eu agradeço demais, demais por você ter aceitado o nosso convite. Você Com certeza. abrir um pouquinho da sua história, porque eu sei o quanto para mim no começo foi muito difícil, muitas vezes começar a falar do que eu passava com a Gi, mas ali no meio do caminho eu percebi a importância e o quanto eu poderia ajudar outras pessoas compartilhando o que eu vivia, né? Então, assim, para mim é uma honra mesmo estar aqui conversando com você e ouvindo um pouquinho mais sobre o Pedro, tá? A alma é minha de você me dar o privilégio. Muito obrigada, Amanda. Obrigada a vocês. E pessoal, a todos que ficaram conosco até o final, eu agradeço imensamente em nome da Associação Brasileira de Asma Grave, agradeço mais uma vez as empresas apoiadoras e qualquer dúvida, se vocês quiserem trocar mais informações, mandem mensagem aqui pra gente, a gente vai estar sempre junto, próximo ali, compartilhando informação. Muito obrigada.